Bom dia, hoje é sexta-feira, 18 de janeiro, o Rio Grande em Movimento está começando. E no programa de hoje, você vai ver. Defesa Civil entrega mais de 2 toneladas de alimentos para municípios atingidos pela chuva na fronteira oeste. BOP, a tropa de elite da Brigada Militar agora tem status de batalhão. Policiamento mais especializado, voltado para situações em que fujam da normalidade e aí diretamente ligados ao comando da corporação para a gestão desses recursos. No esporte, dupla Grenal faz os últimos preparativos para a estreia no Gauchão. Inter vai a Ijuí enfrentar o São Luís e Grêmio encara o Novo Hamburgo no Estádio do Vale. E ainda as opções para quem está de férias na capital. O Rio Grande em Movimento está no ar. Atenção, moradores de Novo Hamburgo que estão em busca de trabalho. A Agência Municipal de Emprego da cidade está com 100 novas vagas. São oportunidades para candidatos com ou sem experiência e também para pessoas com deficiência. Os interessados devem comparecer à unidade que fica na rua Joaquim Pedro Soares, número 346, no centro do município, até às 4 da tarde. Outras informações pelo telefone 51-3524-4872. E a Superintendência da SUSEP determinou o afastamento da direção do Presídio Regional de Passo Fundo após a fuga em massa de 17 presos na madrugada do último sábado. Diretor, subdiretor e chefe da segurança foram transferidos para outras casas prisionais, mas não assumirão cargos de chefia. De acordo com a instituição, agentes penitenciários facilitaram a fuga dos apenados. E agora acontece pela manhã a apresentação da nova diretoria da Prisão Regional de Passo Fundo. A coletiva do anúncio iniciou agora há pouco. E hoje pela manhã, a Defesa Civil de São Gabriel distribuiu 42 colchões entre as 140 famílias que estão desabrigadas após a pior enchente da cidade nos últimos 20 anos. São mais de 600 pessoas afetadas pelas chuvas, além de 2 toneladas de alimentos para as cidades da fronteira oeste, que é a mais afetada pelo temporal. E em reunião ontem à tarde com o governo do estado, a Defesa Civil atualizou para 16 o número de cidades em situação de emergência. São mais de 8.000 pessoas atingidas pelas fortes chuvas. Somente em Alegrete, mais de 4.000 pessoas estão fora de casa. E as chuvas continuam para todo o Rio Grande do Sul, com chances de vendaval em algumas regiões do estado. No litoral, os ventos podem chegar a até 100 km por hora. Vamos ver, então, como é que vai ficar a previsão do tempo para o restante do estado. Aqui em Porto Alegre, as mínimas iniciamos nessa manhã com 19 graus. As máximas vão chegar aos 25 graus com previsão de instabilidade. Em Caxias do Sul, na Serra, mínimas de 18 graus e máximas de 26, também com chuva. No norte do estado, em Passo Fundo, as máximas vão chegar aos 27 graus, também com instabilidade. Em Erechim, mínimas de 16 graus, as máximas chegam aos 25 hoje, também com chuva. Assim como no litoral norte, 20 graus foi a mínima hoje e vai chegar aos 28 graus também com instabilidade. A tropa de elite da Brigada Militar, conhecida até então como Grupamento de Ações Táticas Especiais, o GAT, agora passa a se chamar Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP. O nome BOP segue um modelo adotado em outros estados, como Rio de Janeiro. Durante o evento, foi anunciado a mudança de designação dos 3 batalhões de operações especiais. O primeiro BOI de Porto Alegre, o segundo BOI de Santa Maria e o terceiro BOI de Passo Fundo. A partir de agora, passam a ser o primeiro, segundo e terceiro batalhões de polícia de choque. Policiamento mais especializado, voltado para situações em que fujam da normalidade e aí diretamente ligados ao comando da corporação para a gestão desses recursos.
O BOPE conta com cerca de 60 soldados e será responsável por ocorrências de grande repercussão, como desativação de bombas, negociação de sequestros e buscas a criminosos em Matagais. Para entrar no BOPE, os policiais precisaram passar por um treinamento próprio, com duração de 100 dias. A cerimônia contou com a presença do vice-governador do estado e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior. E você segue nos acompanhando em todas as redes sociais, além do canal 24 e do 524 da NET, a RDC TV está com você em qualquer lugar. Se conecte com a gente e fique sempre bem informado. Estamos ao vivo no Facebook. Você pode entrar ali na nossa live, deixar o seu comentário ou a pergunta para os nossos entrevistados. No Twitter, coloque junto ao teu recado hashtag RDC Rio Grande em Movimento. Também estamos ao vivo no site da RDC TV e ainda ao Instagram e o YouTube. Ainda também temos o canal de contato pelo WhatsApp, que ao longo do programa nós estaremos também abrindo para você. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o nosso assunto é teatro. Vamos falar aqui de uma peça bem importante que está ocorrendo, bem conhecida já aqui na capital, um pouco mais do Porto Verão Alegre. Se você tem alguma pergunta, vai enviando para a gente, já voltamos. Nós voltamos com o Rio Grande em Movimento. Acesse o nosso Facebook, nós estamos ao vivo ali. Coloca a tua pergunta. O nosso assunto agora é Porto Verão Alegre e duas peças super interessantes que entram em cartaz e nós vamos conhecer agora. Tudo com a Suzy Martinez, que é atriz e diretora de teatro. Muito bom dia, bem-vinda aqui no programa. Bom dia, Lilian. É um imenso prazer estar aqui divulgando o meu trabalho, divulgando assim, um festival, uma mostra de teatro tão nossa do Rio Grande, que está completando 20 anos, né? Não é qualquer coisa, Não né? é qualquer coisa. Eu participo desde o início com espetáculos, né? Sou uma das pioneiras ali. Exato, a gente sabe. A Suzy, que é um rosto bem conhecido, né, nas artes aqui do estado, e não por acaso vem falar de uma peça super conhecida também, né? Gêmeos Venezianos, que agora é dia 22 até o dia 24 de janeiro, né? Isso, fica em cartaz. Nós temos uma apresentação amanhã em Canoas, também dentro do Porto Verão Alegre. Nessa primeira experiência do Porto Verão Alegre, de sair daqui, entrar na região metropolitana e interior também. Sim. Temos amanhã, às 20 horas, no Sesc de Canoas, e dias 22, 23 e 24, terça, quarta e quinta da semana que vem, no Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa, às 21 horas. Certo. Bom, para quem não conhece os dois gêmeos venezianos, então vamos contar um pouquinho da história, Suzy. Bom, a história gira em, obviamente, dois gêmeos que são venezianos. É uma comédia dell'arte, escrita lá em 1745, mas super não atual. precisa se preocupar, porque é bem atual, uma adaptação super ágil, musical, e gira em torno de gêmeos idênticos. Então, imagina, dois gêmeos Causa muita confusão. Absolutamente idênticos, as confusões, né, que acontecem. Temos ali vemos você em cena, também o Beretta, né? Este é um outro espetáculo que eu participo somente como atriz. Esse, casamos. Esse já é do próximo que nós vamos falar, então. Os Gêmeos Venezianos, eu sou diretora e faço uma pontinha como atriz, né? Certo, então esse aí é o da próxima peça que a gente vai falar. Mas Tá ainda bom. falando dos Gêmeos Venezianos, então, é o Fabrício e o Torino, né? O Fabrício e o Tonino. Tonino. Eles são gêmeos idênticos que foram criados por um tio, e pelo pai, o outro. Agora então, sim. eles se encontram exatamente. Então, olha ali, ó. Tem esgrima, música, e nós cantamos, dançamos, pura confusão. É comédia, né, gente? Principalmente isso, muito divertido. Nós tivemos 14 indicações a prêmio, entre açorianos e Olhares da Cena. Ele já está há alguns anos em cartaz, né, Sim, Suzy? 3 anos já. 3 anos já. Participamos do palco giratório do Sesc, fizemos várias temporadas, fizemos interior, né, do estado. E é um grupo muito bacana. Nós temos uma conexão muito boa e a resposta do público é maravilhosa, tanto das crianças como dos adultos, né? Pois é, e chama muito atenção também, o figurino é maravilhoso, né? De quem é o figurino? É meu. Ai, gente! Não, mas é assim, ó, eu não posso levar todos os louros desse figurino, por quê? Porque eu fiz uma pesquisa
de época, porque eu quando pensei em montar esse espetáculo, que eu tive contato com o texto lá na Europa, porque eu fiz a minha faculdade fora, eu me apaixonei pelo texto e pensei, poxa, eu quero montar uma comédia dell'arte exatamente como se montava, trazendo, claro, para o contemporâneo. Então, o figurino é todo pesquisado. O personagem, por exemplo, do Dottore, que é um advogado papo furado, que nós temos alguma coisa assim aqui, né? É o que se usava na época, tudo é o que se usava na época. Claro, tem também casos de amor aí, né? Tem que Exatamente. aparecer para ter a Sim, confusão entre os gêmeos, né? Porque a linha principal é cada um dos gêmeos venha à mesma cidade se encontrar com a sua amada. Claro que cada um tenha a sua amada, né? Claro. Só que aí começa a confusão, porque elas confundem o namorado, os criados confundem os patrões, aquela coisa bem típica de comédia dell'arte, de confusão. Pois é, Suzy, quem frequenta mais o teatro, que está mais acostumado assim, com teatro contemporâneo, é o que é mais comum, né, hoje. Mas o público gosta muito, né, de figurino de época, de teatro de época. É bem mais difícil, é mais trabalhoso às vezes de fazer, mas o público tem uma aceitação muito grande, né? Tem, realmente tem. Às vezes a pessoa fica assim, ai, eu não vou, olha lá, tem máscara. Mas eu acho que é bem importante ter esse outro lado, outro tipo de montagem, porque claro que hoje em dia a gente tem que montar coisas que mostram toda essa situação terrível que a gente vive, os preconceitos, tem que mostrar escritores, autores modernos e tudo, mas eu tenho uma formação clássica e meu objetivo é trazer realmente para Porto Alegre a experiência que eu tive lá, mostrar coisas que não se montam aqui. Aqui tem 2 espetáculos do Carlo Goldoni, que é o autor desse texto, que vieram para o Brasil, que todo mundo conhece, que é o Arlequim Servidor de 2 Amos e a La Locadiera, que é a estalajadeira, assim. O que se tem notícia no Brasil. Então, esse texto, além de tudo, é inédito, nunca ninguém tinha montado. Isso é interessante também, porque isso é cultura, né? É conhecimento. Maravilhoso. E tu que adaptou, né, o texto, Sim, a tua adaptação e a direção é tua, né? Isso. Quem é que está no elenco? O Henrique Gonçalves, que também faz Era Uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas. O Guilherme Ferreira, que está com ele. A Juliana Barros, que também vai estrear uma nova peça chamada Toque, Toque, uma comédia compulsiva, em fevereiro. Recomendo, não vi ainda, mas recomendo, porque ela é uma excelente atriz. Depois tem o Luciano Piper, que faz Os Gêmeos Idênticos. A Marlise Dami, que já trabalhou comigo 8 anos numa comédia que se chamava Como Agarrar um Marido Antes dos 40, que rodou todo o Rio Grande do Sul. O Lute Pereira, que se incorporou depois, mas já é da turma mesmo. E eu, que faço o Capitano, né? que é o espanhol, o soldado espanhol. Que bacana. Bom, então vamos lembrar aí o público que no Centro Histórico Cultural Santa Casa, né, de 22 a 24 de janeiro. Exatamente, terça, quarta e quinta que vem, às 21 horas. E amanhã em Canoas, gente, não perca. Amanhã, então, para quem já quer se adiantar, né? Pode, então, ou o pessoal que mora lá em Canoas. E lembrando também a compra de ingressos, né, Suzy, como fazer? Sim, bom, lá para compra de Canoas. ingresso eu tenho que dar uma coladinha, gente. Assim, os ingressos antecipados podem ser comprados pelo site www.portoverãoalegre.com.br. Compra física. Na Mezanino, no DC Navegantes, que é o Casarão Verde, chamado Casarão Verde, que é a sede da Mezanino, que produz o Porto Verão Alegre. No Shopping Valig, na loja Claro, e no Praia de Belas, também na loja Claro. Também pode comprar em qualquer bilheteria de teatro antecipado para outro espetáculo. E, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, vou botar meu óculos aqui e ver se eu esqueci alguma coisa. Isso aí. E no Teatro São Pedro, na chapelaria, gente, não é na bilheteria, é na chapelaria. Bom, e agora a gente vai falar daquela primeira imagem que nós vimos ali, né? Que não é por acaso também, Beretta, que é a montagem PQ Casamos, que é
que significa Por que Casamos, né? Que essa, sim, é mais recente, é a primeira vez no Porto Verão Alegre? Ou já Sim, não, é a tá primeira estreando? vez no Porto Verão Alegre. Nós estreamos em junho de 2018, depois fizemos uma pequena temporada no Teatro São Pedro, olha ali, eu de hippie. E o que acontece? Também é uma comédia, né? É uma Suzy? comédia, que eu e Bereta, para quem não sabe, nós estamos juntos há 33 anos. Imagina. Né? Então, por isso que eu tô desde o início no Porto Verão, né? Porque aí eu tô grávida do nosso filho. Bereta que é, lá na é Espanha. iniciante também, né? Na comédia, então. É que é muito engraçada a nossa história, porque foi uma história de coincidências. Nós fomos colegas de faculdade aqui, na URGS, fomos colegas de faculdade na Espanha, ganhamos as 2 únicas bolsas de estudo na área de humanas para a Espanha e estamos juntos desde então, trabalhando. E tínhamos o plano de fazer um espetáculo de casal. Podia ser um texto alheio ou não. E com o advento dos Homens de Perto, não pudemos trabalhar juntos por muito tempo. Aí, agora surgiu a oportunidade. O nosso filho é roteirista e cineasta, escreveu o texto. E estamos aí contando de maneira muito engraçada, porque a nossa vida tem muito disso, a nossa história. Então é bem autobiográfico, podemos dizer. É bem autobiográfico, claro, mas levado para o palco, né? Com muita comédia, muita... Essa cena, por exemplo, que a gente vê aí, dá para contar o que Essa cena é a festa onde a gente se conheceu. Ele apareceu lá em casa. E quem quiser saber, foi muito engraçado. Eu nunca tinha visto ele mais gordo nem mais magro na vida. E ele apareceu lá em casa numa festa. Mas quem quiser saber... E ele sempre foi engraçado assim? Sim. Eu acho que eu tô com ele porque ele sempre me fez rir. Eu acho que é muito importante, né? A mulher sempre é tão séria e ele é um amor, gente. Pois é. Como é que surgiu, então, essa ideia? Vocês, foi ele, foi tu? Como é que surgiu, assim, vamos contar a nossa história? Ou como é que foi? Acho que foi numa conversa de chimarrão, assim. Olha, quem sabe agora a gente monta aquele espetáculo que nós queríamos fazer há tanto tempo, só nós dois, sabe? Só nós os dois. Acho que depois que os filhos crescem, o casal se une mais, né? Tem mais tempo um para o outro. E começamos a pensar, mas vamos colocar no papel todas as coisas engraçadas e todas as coisas que aconteceram com a gente ao longo de 33 anos, né? Porque a gente quase que passa 12 horas por dia juntos, né? 24 horas por dia, a gente passa muito tempo. Deve ter muita história, inclusive, muita também história. Do teatro, né? Claro. Não tem nenhuma que tu pode contar já pra gente aqui, para deixar o público com vontade de ir. Mas, por exemplo, nós somos da geração que ia ali para depois da rodoviária pedir carona para ir para a praia. Nós íamos para nossas universidades de carona. Nós somos dessa época, entendeu? Da confiança, do fio do bigode. Eu conhecia alguém no Oswaldo Aranha e ficava amigo. E assim a gente foi ficando amigo, né? Foi ficando junto. Pois é, e tem a ideia de sair do teatro também. Como é que é? Tem uma ideia de websérie? Sim, eu não lembro se foi antes ou depois, mas nós tivemos essa ideia de realizar uma websérie com tudo que a gente não pode contar no espetáculo. O espetáculo tem 1h10, não tem como contar todas as... muita coisa, muita história. É muita história. E nós temos muitas peculiaridades que descobrimos que só mudam o endereço, né? De relação de homem e mulher, de marido e mulher, e colocamos na websérie, que está em... qual é a câmera? Aqui. www.pqqasamos.com. É o nosso site, mas também tem no Facebook, PQ Casamos, e no Instagram. A gente está sempre, a cada 15 dias a gente larga um capítulo. Então já tem quantos ali? Já tem bastante? 27, eu acho. Já está como websérie, então Já um tempinho, como websérie, o pessoal pode acessar. Desde a estreia, desde junho. Não, bacana, né, Suzy, porque agora tem que acompanhar junto na internet, né? Tem toda essa inovação dentro das artes cênicas também, das mais variadas formas, né? Exatamente. Hoje em dia, a gente precisa caminhar junto, né? Com TV digital, tudo passa pela internet. Então, ali é o nosso portal, né? A gente se comunica com essa geração mais jovem, a geração do Instagram, e que é muito bacana, nossa, eu amo. Sim, mas é claro que não tira a magia do teatro, né? Jamais. E também é um complemento, né? O que tem ali na websérie
vai além do que está nos palcos, né? Sim. Então vamos chamar o pessoal nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, né, Suzy? Isso, 29, 30 e 31 de janeiro, às 21 horas no Teatro São Pedro. Não percam, vale a pena, gente. 21 horas, então. Nós agradecemos muito, Suzy, Imagina. pela tua participação. Eu que Volte agradeço. sempre aqui no programa e sucesso, né? com as Obrigada, duas vou montagens. te esperar lá, né? Com certeza. Nas duas. Nas duas. Uma é bem diferente da outra, mas as duas são muito engraçadas e muito bem feitas. Tá certo, só vamos repetir então o site. O site para comprar ingressos é www.portoverãoalegre.com.br. O site do PQ Casamos, www.pqqasamos.com. E os dois gêmeos venezianos têm uma página no Facebook, pode ir lá, deixar recado, perguntar que a gente responde. Tá certo. Volte sempre aqui. Obrigada. Bom, e a gente segue falando sobre cultura, sobre arte, porque nós temos uma mostra na Câmara de Vereadores da capital que retrata a vida de grandes nomes femininos da história. É uma exposição que coincide também com a 4ª eleição de uma vereadora comandando o Legislativo, Mônica Leal. Vamos assistir. Você sabe quem foi Agripina, uma das mais influentes mulheres do Império Romano? Se não, com certeza já ouviu falar muitas vezes de Cleópatra, poderosa governadora do Egito Antigo. Ou de Margaret Thatcher, primeira-ministra do governo britânico, a polêmica Dama de Ferro. Elas estão lado a lado na mostra, que conta um pouco da vida e da importância política de 25 personagens femininas fundamentais na história mundial. Essas mulheres foram selecionadas a partir de uma pesquisa na literatura de história da civilização, na literatura de história do feminismo, e elas se destacam como dentro de um leque de 80 mulheres que chegaram ao poder na história mundial, na história universal. Nos 12 banners ainda são encontrados outros nomes fundamentais para o questionamento que abre a exposição. Somente homens sabem ou podem governar? Da rainha da Escócia com apenas 6 dias de idade, Mary Stuart, até a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, o andar térreo da Câmara Municipal de Porto Alegre homenageia o empoderamento feminino através de séculos de história. E há também a ideia de marcar uma passagem que é muito importante, em que essas mulheres elas ascenderam ao poder pela questão da herança, ou seja, porque se casaram com grandes líderes políticos da sua época, para uma nova noção que é muito mais moderna, que é a eleição da mulher por seus próprios méritos. A exposição retorna à Câmara no mesmo período em que a vereadora Mônica Leal assume a presidência do Legislativo. Em 245 anos de trajetória, ela é a 4ª mulher a comandar o parlamento do município. A mostra Mulheres no Poder está aberta para visitação até 31 de janeiro, na Galeria Clébio Soria. A ideia não é que ela fique apenas por aqui, mas que seja itinerante e vá para outros locais. Tá aí, fica a dica, lembrando que a visitação está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até às 6 da tarde. A Câmara que fica ali na Loureiro da Silva, 255. Informações e agendamentos também pelo telefone 3220-4187, 3220-4187. E você fique com a gente, estamos ao vivo pelo Facebook, RDC TV Digital. Compartilha, comenta ali na nossa live. Daqui a pouquinho a gente tem o esporte aqui no programa com o João Batista Filho. Fique com a gente, já voltamos. O Rio Grande em Movimento está de volta, siga nos acompanhando pelo Facebook. Agora nós vamos falar do esporte aqui. Se você tem alguma pergunta para o João Batista Filho, manda aí, coloca aí o teu comentário na live. JB, muito bom dia. Quais são as novidades para hoje? Tudo bem? Bom dia Lilian, bom dia para todo mundo que está nos assistindo.
A gente já está chegando no Campeonato Gaúcho, na partida de estreia da dupla Grenal. No próximo domingo, o Internacional vai a São Luís, aliás, faz uma viagem, inclusive, de avião para Santo Ângelo, depois desce para Ijuí, e o Grêmio, mais pertinho, pega o Novo Hamburgo. Será a chance da dupla Grenal colocar alguns jogadores que não estão jogando habitualmente. Aliás, tem 2 no Grêmio que já vão se tornar realidades a partir dessa próxima temporada, e a gente confere agora. Tudo bem, JB? O Internacional está pronto para a estreia do Campeonato Gaúcho no próximo domingo na cidade de Juí, às 19 horas contra a equipe do São Luís. Hoje, no treinamento, o Odair Helma deu um trabalho específico para os jogadores que serão titulares. E entre eles, 5 estreantes: Rodrigo Lindoso, Richelli, Guilherme Parede, o zagueiro Roberto, que era o capitão da base, e o atacante que fez 27 gols na última temporada na base, Pedro Lucas. Os demais jogadores, como Rodrigo Dourado, D'Alessandro, William Potker, fizeram um trabalho separado com garotos da base e um time de transição também. Eles não devem nem entrar em campo contra o São Luís. O Internacional viaja amanhã às 3 horas da tarde em voo fretado e retorna na segunda-feira pela manhã. Amanhã de manhã às 10 horas ainda tem um treino e logo depois do almoço esse voo. Todas as informações do Internacional você acompanha na segunda-feira no Rio Grande Movimento e também hoje ao longo da nossa programação. Aqui com as notícias do Internacional, Guilherme Paz. Eu já tenho falado em alguns momentos aqui na RDC que estou muito curioso para ver o Martin Sarrafiori. E já disse, ele precisa comprovar a partir de agora. Mas tem outros bons nomes. O goleiro Daniel é muito bem falado nas categorias de base do Internacional pelo Daniel Pavan, preparador de goleiros. Tem também o Roberto, que era capitão no sistema defensivo do Inter, no sub-20 do Internacional, no time B, e é um zagueiro que vai atuar ao lado do Emerson Santos. Talvez o Inter sequer precise ficar investindo em zagueiro no mercado de transferências. O Richelli desde fevereiro não joga e o Inter sonha com esse jogador desde 2014. Uma paixão antiga do presidente Marcelo Medeiros e também do Roberto Melo. E aí nós temos o Guilherme Parede, que a mim, por exemplo, não empolgou na contratação, é um jogador a ser visto. E chegamos no ataque. Pedro Lucas, natural aqui, Pedro Lucas Schweitzer, algo desse tipo. Então a gente já sabe que ele é lá daquela zona alemã aqui do Rio Grande do Sul. Ele é do interior do Rio Grande do Sul, o Pedro Lucas. Mas é um centroavante alto, forte, um bom físico, que tem 27 gols marcados na última temporada em 2018. Ou seja, tem caras para se observar nesta base do Internacional. Resta saber como eles irão se sair, irão desempenhar a partir de agora no time principal e, claro, jogando um gauchão que sempre tem sua dificuldade. Bom, eu falei sobre o Grêmio, de 2 jogadores que a partir de agora começam a ser realidades no tricolor. Vamos ver essa matéria? O time que deve jogar no domingo contra o Novo Hamburgo às 5 horas da tarde no Estádio do Vale deve ter Paulo Vitor no gol, Léo Gomes na lateral direita, Paulo Miranda e Marcelo Oliveira os 2 zagueiros e Juninho Capixaba na lateral esquerda, Rômulo e Matheus Henrique os 2 volantes, no meio de campo Alisson, Jean-Pierre e Caio e no ataque Tony Anderson. A gente não sabe quem é que vai jogar, a gente torce para que a gente jogue também. E a gente sabe, né, que o time do interior, eles começam a se preparar antes. A nossa preparação a gente está treinando desde o dia 5, mas como eu falei, quando entra lá dentro, não tem essa. Se trata de Grêmio, a gente vai em busca dos 3 pontos, da entrega, que a gente vem trabalhando bastante. A gente sabe que quando tu vem num time que já tem mais tempo de treino, talvez eles possam ter alguma vantagem de parte física ou alguma coisa assim, mas desde que a gente se apresentou, a gente sabe que a gente deveria trabalhar forte, porque nós teríamos menos tempo, e é isso que a gente vem fazendo para poder chegar lá no dia, a gente poder jogar o jogo de igual para eles, que a gente sabe que a nossa qualidade técnica é muito alta. Mas Matheus Henrique, sobre começar jogando com Rômulo, será que dá para aprender com o mais velho? O Rômulo é um grande jogador, né? Já tem uma história bonita aí no futebol, um jogador que já atuou fora e agora ele está aqui com a gente. Espero que ele nos ajude muito. E ele é um cara bem tranquilo, a gente está conversando bastante. Fizemos 2 coletivos, um contra a transição um coletivo entre nós e outro contra a transição, e treinamos juntos. E por eles terem mais experiência, ele vem falando bastante comigo, eu venho conversando com ele, e nisso a gente vai acertando. Se for da gente jogar domingo, tenho certeza que, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Jean-Pierre já jogou em várias posições no meio de campo tricolor. A que ele se deu melhor foi como meia de ligação. E será que agora, em 2019, o garoto vai ser fixado nessa posição? Acredito eu que seja, até pelo fato da gente já ter bastante volantes ali no grupo. Já venho treinando também há bastante tempo ali. Quando eu estava na transição, o professor Renato pedia para mim jogar naquela posição já para eu me adaptar o mais rápido possível. Então, ele vem conversando bastante comigo também, para eu pegar algumas dicas com o Luan, que já joga ali há mais tempo, que tudo é experiência e aprendizado. Experiência é algo que os garotos Matheus Henrique e Jean-Pierre não podem se gabar de ter, mas é justamente começando o gauchão que os garotos podem adquirir essa experiência. Ano passado foi o meu primeiro jogo, né? Não, na verdade tinha sido o segundo, que o primeiro tinha estreado contra o Atlético no último jogo do Brasileiro. E foi o jogo onde eu fiz o primeiro gol com a camisa do Grêmio, algo marcante que para mim será sempre inesquecível. E sobre titularidade, a gente sabe que é o desejo de todo jogador treina, trabalha para isso e comigo não é diferente. Eu vou trabalhar, dar o máximo, que se o Renato precisar de mim, seja no banco, seja jogando, seja na arquibancada, eu vou estar sempre preparado. Não, ano passado a gente teve uma prova viva de que o gauchão representa muita coisa. Pra gente também serve como uma afirmação, serve como experiência, porque a gente sabe a dificuldade que os times do interior impõem contra as equipes, Grêmio, Internacional também. Então, para mim, serve como uma afirmação aí para eu poder mostrar o meu serviço aí, meu trabalho ao longo desse tempo aí, e para que tudo dê certo, para eu poder ter uma sequência assim como eu tive no final do ano passado. Duas informações importantes aí. Primeiro que, de fato, os meninos têm razão, eles já não serão mais vistos como jogadores da base, como era o ano passado, e a partir de agora são jogadores do elenco profissional do Grêmio. E é óbvio que ter moral, ter confiança em qualquer que seja a sua profissão, o que você esteja desempenhando, faz toda a diferença para eles e para a gente na nossa vida. E uma outra que eu achei muito interessante da coletiva do Jean-Pierre, que para mim é dos melhores da base, se não o melhor da base do Grêmio, é que o Renato, sabendo que ele jogava como segundo ou terceiro volante, né, um cara que no máximo fazia ali aquela armação um pouquinho mais de trás, e vendo que tinha muitos volantes na base, inclusive o Matheus Henrique não tinha um substituto para o Luan, desde o grupo de transição, que é aquele estágio, o último estágio antes de subir, o Renato já tinha pedido para colocarem ele como um meia armador. Ou seja, além de tudo, além de todos os méritos do Renato com o time principal, ele ainda consegue antever algumas questões importantes, e é isso que o torna campeão da América, campeão da Copa do Brasil, um cara que está fazendo muito sucesso na frente do Grêmio. Tem o talento do Jean-Pierre, tem o mérito dele, mas ter bons instrutores faz toda a diferença. Tá certo, Lilian? Tá certo, JB. Um ótimo final de semana. Voltamos na segunda-feira, então, com o JB que vai trazer sempre todo o panorama do esporte no final de semana da dupla Grenal. Você nos acompanhe pelas redes sociais, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Rio Grande em Movimento está de volta. Nós estamos no verão, a época de muita praia, muito sol, e os perigos nós já sabemos, né? E os riscos também de câncer de pele também sabemos. Mas estamos aqui com um especialista para falar sobre o câncer de pele, melanoma, não melanoma. Você vai entender a diferença e por que precisamos entender e precisamos estar atentos. Estamos recebendo aqui o Felice Riccardi, que é cirurgião oncologista e coordena também o núcleo de melanomas, né, no Hospital Santa Rita da Santa Casa, aqui na capital. Muito bom dia e bem-vindo aqui no programa. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É verdade, tu falasse que agora é uma época do ano onde as pessoas se expõem muito ao sol, né? E é importante as pessoas conhecerem e saberem a respeito do câncer de pele e da relação que ele tem com a radiação solar. Bom, nós conversando aqui já estamos falando, né, do melanoma e não melanoma, são os tipos que a gente tem. O pessoal não conhece muito por esse nome, né? Sim. Mas vamos então iniciar explicando sobre o mais comum, o que mais atinge a todos, mesmo sendo o menos grave, né? Doutor, certo. Vamos começar então falando. Nós temos, há que se diferenciar entre dois tipos basicamente, que são os não melanomas, como tu falaste, e o melanoma. Os não melanomas, eles são os mais comuns em todo o mundo, no mundo inteiro.
No Brasil, nós temos em torno de 170 mil casos por ano. Tá? Já o melanoma, que é o outro tipo, é um tipo menos frequente, nós temos em torno de 6 mil casos por ano. Entretanto, a letalidade dessa doença é muito alta. A gente perde em torno de 1.200 a 1.500 brasileiros por ano por melanoma. Então, a diferença básica entre um e outro é que um é muito comum e o outro é muito mortal. Tá? Eles têm diferenças também como lesão. Até trouxemos algumas fotos para a gente mostrar algumas características de cada um. Tá? Os carcinomas normalmente são feridas, né, que não curam em torno de 4 a 6 semanas, né, e os melanomas normalmente são manchas escuras. Tá? Aqui no vídeo a gente tem uma mancha escura, vejam só, ela tem, se a gente colocar uma regra muito básica que chama ABCD, e depois vem o E, mas significa o seguinte, o A é a assimetria. Se a gente dividir aquela mancha em 4, a gente vê que todos os lados são diferentes, então ela é assimétrica, né? Se a gente desenhar com o lápis a borda, né? Então seria o B, bordas irregulares, não são regulares as bordas. O C significa cores, tem mais de uma cor, vocês vejam lá, marrom escuro, marrom claro, preto, né? E a gente tem o D, que seria o diâmetro é maior do que 6 milímetros. 6 milímetros é a parte não apontada de trás do lápis, aquela, sabe? E ainda existe o E, que seria evolução. Se uma pinta começa a se modificar, então ela está evoluindo, tá? Então, vejam, essa é bem característica. A gente pode ver outras. Essa é uma lesão já tipo uma ferida. Vejam que ela tem uma crosta em cima, então essa é um carcinoma espinocelular. Os carcinomas têm diferenças, tem o basocelular e tem o espinocelular. Normalmente eles são lesões que podem aparecer como nódulos, com crostas que sangram. E vejam aqui um carcinoma de orelha, esse é bem extenso, acomete toda a orelha do paciente, né? Então vejam que as áreas que são bem expostas ao sol, elas são muito mais, elas têm muito mais chance de desenvolver o câncer da pele, né? Então, o que os carcinomas são? Normalmente feridas que não curam em 4, 6 semanas. Sempre que você tem uma ferida que não cura em 4, 6 semanas, tem que procurar o especialista para ver o que está acontecendo, tá? Nós temos mais algumas lesões que são... Vamos ver a próxima imagem, A próxima imagem, por favor. Essa lesão, um melanoma clássico, veja só, margens irregulares, esse aí tá múltiplas bem cores. Explícito, né? Tá Exatamente. bem Eu trouxe algumas lesões bem características justamente para as pessoas se darem conta. Mas não é a maioria das vezes que a lesão se apresenta assim. Às vezes a lesão, o melanoma, se apresenta como uma lesão que tu olha e nem parece um melanoma. Mas é uma pinta diferente das outras pintas, como se fosse o patinho feio. Existe uma expressão chamada sinal do patinho feio. Quando tu tem uma pinta diferente do resto do padrão das tuas pintas, da tua pele, pode ser que ela seja o patinho feio, ela tem que ser avaliada. Tá? O melanoma, então, normalmente se apresenta como uma mancha escura, né, que pode ter essas características do ABCD, né? Então, que sempre que tem uma mancha assim, a gente tem que ser avaliado por um médico especialista em pele. Bom, e o melanoma é o mais grave, né? Realmente é o que mais tem índice de óbitos, né? Sim, o melanoma é uma doença que tem uma capacidade, dependendo da profundidade em milímetros dele, ele tem uma capacidade de dar doença nos órgãos, que a gente chama de metástase, né? Quando a doença se dissemina, a chance de morte é maior, porque os órgãos vitais, quando são acometidos, eles acabam perdendo a função, dependendo do acometimento, e a pessoa acaba evoluindo para óbito. O melanoma tem, dos 6 mil casos que a gente tem mais ou menos no Brasil por ano, em torno de 1.200, 1.500 pessoas morrem. É muita coisa. É bastante. É bastante, 20%, 25%, é bastante. Então, a gente tem que se dar conta disso. A gente nunca... Câncer de pele, as pessoas não dão muita bola para a pele. Se a gente for parar para pensar na nossa pele, a gente vai se dar conta que a pele é o maior órgão do organismo, mais extenso. E ela que nos dá a relação
meio ambiente, pessoal, identificação com os outros, certo? Então, se eu estou aqui dando entrevista contigo, se eu tivesse sem pele, seria horrível, né? Sem pele. Sem contar que eu não teria proteção nenhuma, porque a pele nos protege do meio ambiente. Então, tu imagina o seguinte, quando eu tenho uma dor no peito, eu vou no médico do coração correndo. Quando eu tenho uma dor de estômago, eu vou no gastroenterologista. Mas a pele, as pessoas normalmente tomam sol no horário errado. Pois é, e aqui no Sul também tem muitos descendentes, exatamente, né, de a etnia é muito importante. Italianos, alemães. Pele clara, olho claro, cabelo claro, isso aumenta a chance de câncer de pele. Então, o que são as coisas mais importantes para desenvolver o câncer de pele? Principalmente no nosso meio, que a incidência é a mais alta do Brasil, na região sul. Primeira falha na camada de ozônio, né, que nós estamos embaixo da falha da camada de ozônio, paralelo 30 graus sul. Maior incidência do mundo fica na Austrália, né, Austrália e Nova Zelândia, mas a gente está na mesma linha da falha, né. Segundo, a nossa etnia aqui, clara, né, a gente é descendente de italiano e alemão. E terceiro, o comportamento sulista frente ao sol. Os sulistas tomam sol no horário inadequado. Então, vamos dar o horário adequado e, para finalizar também, a prevenção e os cuidados na praia, principalmente. A prevenção é tomar sol no horário de verão até às 11 e depois das 5. No horário, esse intervalo no meio é muito ruim, porque a radiação ultravioleta é a que desenvolve o câncer, que faz com que a célula se transforme em maligna. E no horário normal, até às 10, depois das 16. Prevenção, então, é cuidar o sol, usar protetor solar no mínimo 30, óculos escuros com filtro solar, então comprado em óticas de credibilidade, usar guarda-sol que seja um tecido espesso, não de nylon nem branco, espesso e colorido, mas é bom lembrar que ficar embaixo do guarda-sol no horário errado não adianta, porque a radiação bate no chão e vem no corpo, então no horário ruim é bom não estar na praia mesmo. Então, a prevenção primária é tomar medidas para que a gente não desenvolva o câncer, principalmente as pessoas que têm pele clara, olho claro, dessa etnia alemã e italiana. Tá certo. E também o fator de proteção mínimo. O fator de proteção mínimo é 30. As pessoas têm que usar no mínimo 30, né? E os acessórios possíveis também, né? Chapéu, guarda-sol. Chapéu, guarda-sol, camiseta com proteção solar, tudo que for possível é melhor. E ao contrário do que as pessoas imaginam que não vão ficar bronzeadas, elas vão ficar bronzeadas sim, tomando sol no horário certo. Bom, muito obrigada pelos esclarecimentos. Volte sempre aqui no Rio Grande em Movimento. Um prazer imenso estar aqui. Sempre que me convidarem, estarei aqui contigo, Lia. Muito obrigada. Muito obrigado. E cerca de 1.500 bolsas de sangue são coletadas por mês, no Hemocentro de Porto Alegre. Mas nessa época do ano, que muitas pessoas estão em férias, muitas estão viajando, então a coleta cai. As doações são mais necessárias ainda. Vamos assistir na reportagem. A Jurema começou a doar sangue há cerca de 10 anos, motivada pelo diagnóstico de câncer de uma amiga. Felizmente, a amiga dela se curou, mas mesmo assim, Jurema não deixa de doar sangue a cada 3 meses no Hemocentro do Estado, que fica no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre. Desta forma, o ato de humanidade dela ajuda a salvar 4 vidas. A partir daí, eu fiquei doando sangue de 3 em 3 meses, sempre. Isso aí já faz parte da minha vida. Mas tem um problema. Nesse período do ano, o das férias de verão, muita gente vai para o litoral e esquece de doar. Somado a isso, vem o aumento de acidentes nas estradas por conta das festas tradicionais da temporada mais quente do ano. E sabe o que acontece? A coleta de bolsas de sangue cai cerca de 15%, uma baixa que preocupa a equipe do Hemocentro. Fica mais complicado de trazer doadores para dentro do Hemocentro, mas a gente tenta intensificar esse trabalho, fazendo chamadas como essa, com o auxílio da TV, né? E também de nossos parceiros de empresas, que também se disponibilizam bastante de vir doar. Mas o importante é salientar que o Hemocentro, enquanto instituição estadual, abastece em torno de 40 hospitais. Então, necessita sempre da solidariedade, da ação altruísta de cada cidadão. E para doar é tão fácil. O processo todo dura no máximo 40 minutos, entre cadastro, triagem e a coleta.
E depois do processo de triagem, o doador vem aqui para a sala de coleta e eu posso com certeza dizer para vocês que não dói nada. E além disso, eu acabei de descobrir que a doação é super rápida. Daqui a alguns minutinhos, eu já vou ter feito a minha parte. Agora, a vez é sua. Quem quiser doar precisa estar atento a alguns pré-requisitos. A partir dos 16 anos, qualquer pessoa pode doar sangue. Até os 60 anos, a primeira doação precisa ser executada. Com 16 e 17 anos, essa pessoa precisa vir com um responsável e assinar um termo de consentimento para autorização. Né? A doação é executada até os 60 anos, ela pode se estender até os 69 anos e 11 meses. E é isso, basicamente. A pessoa não pode estar em jejum, precisa estar alimentada nas últimas 4 horas. Se for fumante, fica 2 horas sem fumar e após a doação, mais 2 horas. Para doar, basta ir até o Hemocentro, que fica na Avenida Bento Gonçalves, número 3722, no bairro Partenon. Mais informações pelo telefone 3336-6755. Então tá aí, para você que está aqui em Porto Alegre, dirija-se até o Hemocentro para fazer a sua doação. Nós voltamos na segunda-feira. Um ótimo final de semana. Até lá!